Olá, meu nome é Rogério Fernando, sou psicólogo, especialista em neuropsicologia. Hoje iremos abordar um tema relacionado às questões de dificuldades de aprendizagem e às desontogênias sociais. Baseado nos princípios dos estudos da teoria de Vygotsky e Luria, Vygotsky ele cita nos seus estudos, na sua teoria, 3 princípios do desenvolvimento humano. Primeiro, a filogênese, que é próprio da espécie, de cada indivíduo, no nosso caso, a espécie humana. Depois, a ontogênese, que é próprio do desenvolvimento social do indivíduo, onde as questões sociais vão influenciar no desenvolvimento do sujeito, e a sociogênese, que terá a influência do meio cultural daquele indivíduo. Partindo dessa premissa, as questões do desenvolvimento humano relacionado à criança, Leontiev até diz da importância também do ambiente social desta criança, dela ter uma participação e de participarem do desenvolvimento social dessa criança, aonde nos primeiros anos da idade escolar, a criança já começa a assimilar as questões que estão à sua volta, o mundo que está à sua volta, e começa a surgir as questões que influenciam a parte do processo de ontogênese do desenvolvimento, no que se diz sobre a ontogênese dessa criança. Então, a desontogênese social, o que ela é? A desontogênese social, ela é diferente da desontogênese biológica. A desontogênese biológica, ela está relacionada com as doenças somáticas e neurológicas, né? Principalmente as questões neurológicas. Isso são desontogêneses biológicas, da qual nós não vamos nos aprofundar aqui. A desontogênese sociais ou social está relacionada às questões do próprio desenvolvimento do sujeito, ou seja, pais prematuros que não interagem com essa criança, não estimulam a fala, não estimulam o desenvolvimento, ou pais que não auxiliam a criança no processo normal do seu desenvolvimento, como se arrastar, engatinhar, depois dar os primeiros passos, e aí por diante, de não estimular a fala, de não interagir com a criança nas brincadeiras. Nós vamos encontrar situações em que as crianças são forçadas a desenvolver um esporte que não está adequado com o seu desenvolvimento físico. Nós vamos encontrar na desontogênese sociais as questões de pais muito severos, ou pais cuidadores, ou pais que não estimularam e não estão estimulando essa criança devidamente, educadores que têm dificuldades de lidar com essa dificuldade dessa criança e que não sabem como auxiliar ou estimular essa criança. Nós vamos encontrar algumas interferências culturais, relacionadas à cultura. Nós vamos encontrar crianças que passaram por questões emocionais relativas a perdas de entes queridos, perdas de parentes próximos, ou que tiveram privação emocional, privação social, como crianças que também podem
ter sido internado em abrigos. Isso não quer dizer que toda criança que está dentro do abrigo terá dificuldades relativas às desontogênias sociais. E essas desontogênias sociais, essas questões que interferem no emocional da criança, também vão interferir no processo do desenvolvimento das funções mentais superiores, que é a atenção, memória, percepção, pensamento, fala, linguagem, a parte psicossomática. Então, o neuropsicólogo, no processo de avaliação neuropsicológica, ele também deverá prestar atenção a esses fatores relacionados às desontogênias sociais. Logicamente que, identificado isso e as questões emocionais identificadas, em parceria com o psicólogo, o profissional da neuropsicologia irá auxiliar essa criança, orientar e aos pais e aos cuidadores como lidar com essas questões ou mudar os comportamentos para que essas questões das desontogênias sociais não interfiram mais no processo de desenvolvimento dessa criança, e essa criança começa a ter ganhos no processo de desenvolvimento neuropsicológico após, lógico, identificado aonde está o déficit de atenção, de memória, ou de fala, ou na linguagem, ou no pensamento, e o neuropsicólogo iniciar o processo de habilitação neuropsicológica. Quando nós falamos de habilitação neuropsicológica, estamos tratando de questões relacionadas à criança, no qual o neuropsicólogo irá estimular durante o processo de habilitação neuropsicológica as funções neuropsicológicas ou as funções mentais superiores que ainda estão em desenvolvimento, em fase de desenvolvimento proximal, como diz Vygotsky, ou que ainda não foram bem habilitadas. E nesse processo, lógico, a família também entra juntamente nesse processo de habilitação neuropsicológica, auxiliando essa criança no dia a dia, porque a criança estará com o neuropsicólogo, certamente, uma vez por semana, 50 minutos por sessão. E o restante da semana, o neuropsicólogo irá indicar à família atividades, exercícios que juntamente que elas possam interagir, porque Vygotsky também nos fala da importância do relacionamento social. Então, baseado na teoria de Vygotsky e Luria, também os pais interagir, estar ali presente durante a atividade que foi passado para essa criança realizar, e ele ser o mediador desse processo. Isso vai melhorar o relacionamento dos pais com a criança, vai estimular essa criança nas questões relacionais, vai estimular essa criança no seu processo de desenvolvimento, e certamente ela terá ganhos no desenvolvimento de suas funções neuropsicológicas. Então, aqui está a importância de se olhar o processo de desenvolvimento ontogênico dessa criança e perceber quais são as questões relacionadas às desontogênias sociais que também estão interferindo, que possam estar interferindo no processo de desenvolvimento neuropsicológico dessa criança, assim contribuindo para que ela tenha maiores dificuldades de aprendizagem.